Começa agora o programa do presidente livre e independente, Bolsonaro 17. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. E um estupro é registrado a cada 11 minutos. 90% das mulheres estupradas não denunciam. E apenas cerca de 15% dos acusados são presos. Este é o triste retrato da violência contra nós, mulheres brasileiras. A falta de uma política séria de segurança e punição mais dura para esses crimes só colabora para criar este cenário vergonhoso. São números alarmantes que não param de subir. O PT no governo ficou só no discurso. Veja como, na prática, a situação só piorou. De 2006 a 2012, durante o governo do PT, houve um aumento de 600% nos casos de violência contra mulheres. 13 mulheres morrem todos os dias vítimas de violência no Brasil. Um aumento de 21% em relação à década passada. Tudo isso durante o governo do PT. O discurso petista é uma fraude. Com Lula e Dilma, as mulheres ficaram desprotegidas. Minha saudação a todas as mulheres do Brasil. O PT diz que defende vocês, mas nunca a violência contra as mulheres cresceu tanto. Nós queremos endurecer a legislação, de modo que todo aquele que cometa um crime contra a mulher pague-o de forma integral. Juntos, vamos construir uma história de verdade para o bem-estar de todos, em especial das nossas mulheres que tanto necessitam. Queremos um presidente que trate o assunto com seriedade, que nos dê mais segurança e jogue pesado na punição aos agressores. Queremos um governo que preserve a inocência das nossas crianças em sala de aula e valorize a família. O nosso partido PSL elegeu em São Paulo a senhora Joyce Halsemann, a mulher mais votada na história do Brasil para a Câmara Federal. Durante o primeiro turno, a gente ouviu muita gente da esquerda tentar colar no Bolsonaro a peste de que ele é um candidato machista. E é justamente ao lado do Bolsonaro que estão as duas mulheres recordistas de votos do país. Eu, a deputada federal mais votada da história, e a Janaína Pascoal. Quando nós, mulheres, tomamos a decisão de seguir liderando também na política, a gente traz uma coragem e uma sensibilidade que é necessário para fazer valer as bandeiras que nós defendemos. A nossa família, os cristãos, a ordem, a hierarquia. Então a gente precisa dessa força feminina. Essa é a força da mulher brasileira, que luta por respeito e oportunidades em todas as áreas e setores da sociedade brasileira. E é com muita honra que Bolsonaro recebeu também o importante apoio de Eliana Calmon, a primeira mulher a ser ministra do Superior Tribunal de Justiça. Analisando os programas políticos, fiquei horrorizada com o programa apresentado pelo candidato Haddad, principalmente no que diz respeito à reforma que ele pretende fazer no Poder Judiciário. Quando eu conversei com o candidato Jair Bolsonaro, eu disse das minhas bandeiras. Uma das bandeiras seria o combate à corrupção. É com esse apoio de todas as mulheres e os homens de bem deste imenso país que Bolsonaro vai governar, com respeito e dignidade. Em 1999, o capitão Jair Bolsonaro, me deu uma ajuda muito grande. Na época, minha filha sofreu um acidente, uma lesão chamada plexo braquial. Na hora do parto, vi que tinha sido um acidente e constatou que o que aconteceu com ela foi muito grave. Aí uma pessoa falou para mim que o Jair Bolsonaro tinha um escritório lá em Bento Ribeiro. E ele perguntou para a gente, vocês já aceitam almoçar? Tem umas quentinhas aí. E ficaram fazendo as ligações e fazendo as cobranças da situação do braço dela. Ele tratou a gente com muito amor, muito carinho. Pelo contrário do que as pessoas falam, ele é uma pessoa muito carinhosa. Porque se a minha filha, hoje em dia, ela entrou para uma faculdade com 16 anos, eu só graças a ele. Eu, minha família, meus amigos também, nós amamos ele. E nós queremos ele para presidente do nosso país. Azul, branco, amarelo e verde é nossa bandeira.
Jair Bolsonaro se recusa a participar de debates, mas você precisa saber o que pode acontecer com o país se ele se eleger. Você vai ver que Bolsonaro é um Temer piorado. É mudança para muito pior. O Brasil de Bolsonaro é um país sem médicos para os pobres. Dá uma canetada, mandando 14 mil médicos lá para Cuba. O Brasil de Bolsonaro é um país sem escolas, sem professores, sem merenda, sem moradia, sem apoio para os pobres, sem compaixão. O Lula anunciou ontem 1 milhão de casas populares. Eu gostaria que, junto com essa proposta, fosse anunciado também 1 milhão de laqueaduras e vasectomias. O Brasil de Bolsonaro é um país sem respeito próprio. Sem Amazônia. Tem que se aproximar de países democráticos, né? E com poderio nuclear e influência no mundo para poder você explorar com parceria essa região. Sem a base militar de Alcântara. Nós vamos fazer acordo com vocês. A base de Alcântara vai ser para vocês. E sem Petrobras para os brasileiros. A política de preços do seu ministro da Economia é a mesma que está aí, de Temer, que Bolsonaro apoiou na Câmara e que causou a greve dos caminhoneiros e tirou o gás de cozinha da cesta básica do trabalhador. Evidentemente, ele não representa nenhum tipo de renovação da política brasileira. Já está claro que o Brasil de Bolsonaro é o país da corrupção e da velha política. Da ditadura. Daria golpe no mesmo dia. Da tortura. Meu pai, o jornalista Vladimir Herzog, foi morto a partir de torturas com afogamentos, pau de arara, choques elétricos. Esse Vladimir Herzog, morreu. As pessoas perceberam que qualquer um podia morrer. Então esse era o Brasil na época da ditadura. Da violência. Vamos fuzilar a petralhada! No Brasil de Bolsonaro, é cada um por si. Se eu chegar lá, você, cidadão de bem, no primeiro momento vai ter isso aqui em casa. O que ele faz, na verdade, é incitar o ódio. Ele presta homenagem ao torturador? É um absurdo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Uma ameaça claríssima à democracia. Eu não quero ter medo. O Brasil de Bolsonaro não é o Brasil que você quer. Agora imagine o Brasil de Fernando Haddad. Não é difícil. Você já teve a experiência. Foram os 12 melhores anos das nossas vidas antes da sabotagem de Cunha e Temer. O Brasil de Haddad está logo ali. Essa é a Maria. Ano passado, ela estava no maior aperto. Maria se endividou e quase teve de fechar a lanchonete. Mas ela foi na Caixa, pegou empréstimo com juros menores e limpou seu nome. Tudo com o Dívida Zero, que o Haddad criou. Depois de 2 anos desempregado, Antônio foi contratado para as obras do Minha Casa Minha Vida, que Haddad retomou. Uma das beneficiadas foi Marta, que finalmente saiu do aluguel para realizar o sonho da casa própria. Ela e milhões de brasileiras. Marta é mãe do Luiz, que andava desanimado com os estudos. E agora não perde mais uma aula, desde que a escola do bairro foi adotada por uma das centenas de escolas técnicas federais que o Haddad fez. O Brasil se reencontrou com os brasileiros no primeiro ano de Haddad, presidente. Vou trazer de volta aquele tempo bom, com emprego, salário e comida na mesa. Um país com economia forte e oportunidade para todos. Tomarei 3 medidas imediatas no dia 1º de janeiro. Vou aumentar o salário mínimo acima da inflação, inclusive para os aposentados. O Bolsa Família terá reajuste de 20%. E o gás de cozinha vai custar apenas R$ 49,00 em todo o país. Eu já fiz as contas e a decisão está tomada. Agora é com você. Vote 13. Vamos todos pelo Brasil. Pelo Brasil, por todos nós. Vamos vencer a violência, fala aí, meu professor. É na inteligência, na coragem, no amor. É 13. Vamos todos juntos no ato em defesa da democracia e dos direitos com Haddad e Manuela rumo à vitória. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Sem folha de São Paulo! Numa democracia, o presidente não manda prender ninguém, nem tem como proposta a perseguição dos adversários. Mas Bolsonaro não é um democrata. Inclusive, eu tenho orgulho de dizer que defendo a ditadura militar. Defendo. Bolsonaro não.